dia, Santo. Santo dia. Então, que bom estar com vocês em mais um Consagra-te TV. Nós estamos vendo a cada programa um desvio que nos afasta da vivência das virtudes. Hoje, vamos ver o desvio que nos afasta da fé. Nós estamos vivendo o ano da fé, cada vez mais desejando ter uma fé mais forte, mais firme, mas no desvio da fé surge a tristeza. A tristeza muito nos afasta de Deus. Então você comece a pensar aí, se você conhece alguém que está vivendo esse momento de tristeza, ou se você está também vivendo essa tristeza. Por exemplo, você se sente amargurado, sofrido, com aqueles sentimentos, todos me maltratam. Olhe, isso não é uma coisa boa. Será que você sente muito desânimo? Eu não tenho coragem para nada, não tenho força, não tenho aquela coisa que me leva para frente. Será que eu estou descrente? Não acredito mais em nada, não acredito mais em ninguém. Será que você está sendo abatido a cada dia, está desmotivado? Será que você não sabe se vai, não sabe se fica, está cheio de dúvidas? Como é que está seu coração hoje? Será que você está melancólico, muitas vezes tristonho, até indo para a linha depressiva? Vocês vejam que a falta de fé nos deixa triste. E a tristeza nos afasta da fé. Ou você se sente rejeitado, ninguém me ama, ninguém me quer. Então esse programa vamos discutir sobre esse tema. Esse desvio, esse vício, essa coisa do mal que nos afasta da fé, que é o sentimento que nos aproxima de Deus. A tristeza que é um desvio, um vício que muito nos afasta de Deus. Ele nos desvia do caminho da fé. Então, Mara, você que está aqui conosco, falando de tristeza, sentir tristeza é permitido? Complicado, não é? Nós vivemos numa era do opcional. Quero isso, aperto e lá tenho. Estamos numa época do descartável, não quero aquilo, joga fora. E aí agora, grande questão. Se a tristeza não é algo bom, como é que faz para nos livrar dessa tristeza? De fato, César, a tristeza não é algo lícito, tá certo? Por quê? Vamos conversar um pouquinho. A tristeza, ela vai vir a ser o inverso da alegria, entende isso? E a alegria foi o sentimento que moveu o coração de Deus. Mesmo Nosso Senhor passando pela paixão, passando pela morte, nós não podemos dizer que o coração dele estava triste, mas o coração dele estava alegre. E alegre por quê? Porque ele fazia aquilo que era a vontade do Pai, fazia aquilo que era a vontade de Deus. Então, sempre que Cristo confiava em Deus Pai, ele tinha o sentimento da alegria. Ou seja, em todos os momentos que você faz a vontade do Pai, você sente a alegria, tá certo? Agora, podemos também dizer, alertar a você que a tristeza, ela tem seus aspectos positivos. Em que momento? Por exemplo, meu irmão, na hora que você pede a Deus a graça do Espírito Santo para que seja revelado a você os seus pecados, as tuas mazelas, as tuas maldades, e aquilo de fato você absorve, você vai ficar de certa maneira triste. Por quê? Porque você vai ter o autoconhecimento do quem é você. E eu e você não se surpreenda, nós temos nossas maldades também. Não é assim? Então, a partir do momento que aquele sentimento entra no seu coração e que você busca o arrependimento, você busca uma vida de penitência, que você vai em Deus e busca de Deus a misericórdia para que você continue a seguir os teus passos, essa tristeza vai lhe levar ao encontro de Nosso Senhor. Então, é um lado positivo. Diferente da tristeza sem Deus, que é um caos. Já pensou você se deparar com as tuas maldades ou deparar-se com a maldade das pessoas e não encontrar Deus? Então a tristeza sem Deus é um grande caminho para quê? Para a depressão. Podemos dizer que é um grande caminho para a morte. Então, que você, mesmo nas situações que lhe deixa amargurado, que lhe deixa angustiado, possa cada vez mais buscar o conforto em Deus, para que esse desânimo não venha a acontecer. Mas as formas, César, que essa tristeza também pode se manifestar, que ela é manifestada, como é que a gente pode ver isso? Engraçado que a tristeza, ela não sobrevive por si só.
A tristeza, ela não é estática, ela é dinâmica. O engraçado é que a tristeza, aliás, engraçado não, o triste da tristeza é que ela sempre busca outro vício. Ela desvia para outro lado, ela tem um mecanismo de sair dela, entrando noutros mecanismos negativos, como, por exemplo, na inveja. A inveja é um desvio da tristeza. A pessoa começa ficando triste a se comparar com o outro, a comparar-se com a alegria do outro. Isso faz com que ela sofra. Esse sofrimento daquele triste, que o faz ficar invejoso, se faz tornar vítima da tristeza, não aceita que os outros sejam melhores que ele. Então, vai a doença ficando cada vez mais grave. Então, quando é que você pode identificar esse início dessa tristeza? Como é que se identifica isso? Quando a pessoa não consegue atingir as suas metas, não consegue atingir os seus desejos, fica inquieto, aí prefere recuar, quer recuar, deixar de fazer por não conseguir bater as metas. Que hoje, nessa sociedade atual, tudo é movido à meta, tudo é movido a objetivos altos, difíceis de ser atingido. Quando a pessoa não consegue mais a solução para alguma situação. Às vezes o problema é tão grande que nós não imaginamos que aquele problema vai ter solução. Quando vemos algo que não tem solução, ficamos tristes. Frustrado. Desencadeia esse processo, essa frustração. Né? Mas a gente tem que lembrar, como diz aquele jargão, o nosso Deus é maior do que o nosso problema. Né? Então temos que ter esse entendimento. Uma outra coisa é o ciúme. O ciúme nos leva à tristeza. Aquele medo de perder aquilo que nos pertence. Eu tenho medo que os outros peguem, tomem aquilo que é meu. Isso é no relacionamento comigo. Mas muitas vezes eu fico triste porque não tenho aquilo que o outro tem. E nesse relacionamento para com o outro vem a inveja. O ciúme é de perder o que é meu. A inveja é de querer ter aquilo que é do outro. E isso gera uma tristeza. Gera a sensação de incompetência. Leva muitos a se fazerem tristes. O homem, quando ele é invadido pela inveja, ele não consegue ficar mais feliz com a felicidade alheia. Ele, contaminado pela tristeza, ele não consegue se correlacionar com ninguém sem comparar. O triste, ele é sempre se comparando, ou valorizando muito as pessoas ou desvalorizando as pessoas. Ele nunca consegue ficar livre. Ele está sempre se colocando maior ou menor, melhor ou pior do que o outro. Inclusive nas coisas espirituais, acontece uma inveja, acontece uma inquietação, até do apostolado do seu irmão. Você tem inveja até da vivência e da vida espiritual daquele outro. Inveja, ciúme, sei lá. E o demônio, ele coloca frases, ele coloca jargões para que cada vez você fique mais triste, ou cada vez você fique com esse vício mais distorcido na sua vida. Por exemplo, se eu não sou feliz, ninguém será. Não sou feliz, ninguém será. Começa a viver do passado. Na casa dos meus pais tinha isso e hoje não tem. Quando eu era solteiro eu tinha isso, agora eu não tenho. No começo da minha vida espiritual era assim, hoje não tem mais. A pessoa começa a ficar um nostálgico, um triste nostálgico depressivo, vivendo do passado. E outros piores que diz, tô triste, vamos às compras. Tô triste, vamos pro shopping. Gastando dinheiro pode ser que essa tristeza passe. Não sabe ele que tudo vai ficar pior. Um outro sentimento que vem é a desconfiança, né? É um desvio da fé, da credibilidade, do credo. Então, não acredita em ninguém. Eu não acredito em ninguém. Desconfia de todos e, olhe, não aposte em relacionamentos duradouros. Não aposte nas pessoas. Na verdade, é um triste, decepcionado, que não consegue confiar nos outros. Afinal de contas, confiar nos outros só causa tristeza e decepção. Isso é um sentimento negativo. Muitas vezes recorrem à droga. A droga vai tirar minha tristeza. Eu vou beber um pouco hoje porque aí pode ser que eu me anime, que eu me alegre. E aí cai no álcool, no crack, na cocaína. Ou aquele sentimento horrível que o demônio coloca, que é: Jesus não me ama, Deus não cuida de mim, joguei pedra na cruz,
sei lá, ficam aqueles sentimentos ruins de quem não tem fé e de quem não tem esperança. Então, se você se identifica que está assim, compreenda que isso é um meio negativo, isso é uma coisa errada, é um desvio das virtudes, isso lhe afasta de Deus. Já discutimos muito sobre o tema, mas vamos entrar agora num momento muito especial. Quais os motivos? Quais são os motivos para combater essa tristeza que nos afasta da fé? Então, Mara, que motivos são esses? É bem interessante, né? É muito bom quando você escuta uma profecia de soerguimento. Mas, meus amores, as pessoas que são envolvidas pela tristeza, parece que essas pessoas se tornam profetas de catástrofes. Por quê? Porque se alguém vai conversar com ela alguma coisa, achando muito bom, aquela pessoa chega e desanima a outra. Isso não vai dar certo. Isso é aquilo. Isso é ruim. A pessoa triste, meu irmão, ele se torna uma pessoa pessimista. Então, esse é um dos grandes motivos que a gente tem que abdicar. Quando a tristeza vem chegando, a gente dizer que não quer. Por quê? Porque esse pessimismo afasta as outras pessoas, não é, próximas a nós. Veja só, a tristeza ela pode causar alguns aspectos, e isso varia muito de pessoa para pessoa. Tem pessoas que têm tristezas e sentem a maior apatia, quer ficar longe de tudo, não quer ninguém, não quer a luz, não quer as conversas. Mas também pode despertar em outras pessoas uma falsa apatia. O que é que vem a ser isso? Esses mesmos sentimentos de isolamento, mas na verdade a pessoa quer chamar é atenção. Ela fica escondidinha na sala contando, daqui um pedaço alguém vai perguntar se eu quero comer. Entende? Daqui um pedaço vai alguém saber se eu estou bem. Ela se isola não porque ela quer viver seu momento isolado, mas ela quer causar no outro aflição. E faz com que o sentimento venha, que essa pessoa venha até ela. A tristeza, ela pode causar da apatia, todo o recolhimento, o inverso. Pode causar nessa pessoa uma profunda rebeldia. Você está triste, mas você não está pacato. Pelo contrário, você está agressivo. Você está ferindo as pessoas. Em virtude da sua tristeza, você está batendo, você está agredindo. Isso também são manifestações, não é? E que a gente pode encontrar os motivos para não querer estar. Por quê? Porque é muito difícil qualquer pessoa do seu convívio querer conviver com alguém que está o tempo inteiro nessa angústia, nesse sentimento. Como você mesmo falava, César, ninguém me ama, ninguém me quer, né? Vai dar uma inferioridade muito grande, eu não sirvo para nada, vai dar uma incompetência muito grande naquela pessoa que não acha que não é capaz de resolver nada. Então, a gente tem que sempre entender também que a tristeza, ela vai causar os mais variados graus de fobias. Fobias é o quê? É medo. É medo de conviver com os outros, é medo de falar em público, é medo disso, é medo daquilo, é o medo de se relacionar. Por quê? Porque ele, digamos, uma pessoa triste conviveu com outra pessoa, aquela pessoa o decepcionou, ela se tornou frustrada e por causa dessa frustração, ela não se abre mais a viver uma vida em sociedade. Então, veja só, de fobias também vai vir muitos complexos. Complexo, como você dizia, ou de superioridade ou inferioridade, ou ela se acha a última Coca-Cola do deserto, melhor do que todas, ou pelo contrário, ela vai se tornar algo, vai se sentir inferior a todas as outras pessoas. Então, muitas vezes a tristeza ocorre pelas desilusões que já aconteceram na sua vida, pelas decepções. E, na verdade, o que é que o inimigo quer? O inimigo quer ganhar tempo. Cada vez mais que ele inspira numa pessoa o sentimento de tristeza, mais ele vai estar desviando essa pessoa da confiança em Deus. E cada vez mais que ele inspira que você deve confiar, digamos, a sua vida a uma pessoa, aquela pessoa lhe decepciona, então se você foi decepcionado por uma pessoa, você também não vai acreditar mais em Deus. Então, meu irmão, busque uma vida em Deus, busque as terapias, para que você possa cada vez mais sentir o Espírito Santo e sentir a graça de ser curado dessa tristeza que, alerto, é uma doença espiritual, é uma mazela nas nossas vidas. Então, César, nos explique mais sobre
como, que formas podemos buscar essas terapias para vencer esse vício? Primeira coisa que tem que entender, é uma doença espiritual, que tem que ser tratada, leva um tempo e precisa ser vencida. Então, como médico, não estou falando aqui em depressão, doença, depressão maior, depressão menor. Isso também se mistura no fim. A gente está falando aqui da tristeza, doença espiritual, desvio que nos afasta da fé, desvio que nos afasta de Deus. Primeiro, quando você identifica, com tudo isso que a gente colocou nesses 2 blocos, você identifica que você é uma pessoa que está vivenciando esse momento de tristeza, comece logo agora a renunciar, logo no início, quando surgirem esses sentimentos de inveja, esses sentimentos de ciúme. Quando isso aparecer no seu coração, você já renuncia. Inicialmente, você já vai começando a notar quando vem o mau humor, quando vem o lamento, quando vem a murmuração, quando vem o pensamento negativo, você já vai lá, glória a Deus, Senhor, me tira desse sentimento ruim, afasta de mim. Nossa Senhora, passa à frente, tira esse entendimento ruim. Reflita sobre as qualidades do seu irmão. Seu irmão é melhor do que você em várias coisas, seu irmão tem muitas características positivas, mas não anula as suas. O bem, a verdade, a bondade que tem em você, a sabedoria que tem em você, a que tem no seu irmão, não vai tirar a sua. Entenda isso. Você é exclusivo de Deus, querido e amado por Deus. Não se preocupe com o outro, se o outro canta bem, dança bem, é inteligente. Não se preocupe com a grama do vizinho. A grama do vizinho está bonita, que bom, vai cuidar da sua. É importante nós entendermos que colocar a nossa fé em Deus. Deus é quem cuida de nós. Ele sabe de cada fio de cabelo que cai da nossa cabeça. Ele sabe de cada dificuldade. Ele sabe do número da conta que você tem. Ele sabe o tamanho da sua dívida. Para com o mundo, para com o banco e para com ele. Então que você seja uma pessoa que não dependa das coisas exteriores. Dependa de Deus. Deus só, Deus é quem cuida, Deus é quem nutre. Não ponha suas esperanças nas pessoas, não ponha suas esperanças nos objetos, porque as pessoas decepcionam, os objetos se destroem e depois você fica triste. Não ponha esperança nas pessoas, não tenha excesso de apego às pessoas. Apegos demais, amizades exageradamente apegadas, que não fazem com que seja mais amigo ou menos amigo. Na verdade, é mais apego. E nós devemos ter apego às coisas do alto. Como diz Colossenses 3. Buscai primeiro as coisas do alto. Uma outra coisa que lhe faz vencer a tristeza, na confiança plena e total a Deus, é consagrar-se a Deus. Consagrar-se a Jesus por Maria. Consagrar-se à Virgem Maria. Que Nossa Senhora tome conta dos seus sentimentos. Vivendo em Maria, vivendo com a Virgem Maria, você não terá espaço na sua vida para ter ciúme dos outros. Não terá espaço para ter inveja dos outros. Tudo que você tem passa a ser de Jesus, passa a ser da Virgem Maria, inclusive os seus bens interiores e espirituais. Na fé em Deus, na confiança em Deus, na vivência da consagração, você derruba essa tristeza vivida. Para nos aproximar de Deus, temos que nos aproximar dos sacramentos, nos aproximar da Eucaristia. Para vencer a tristeza, você precisa ser um homem eucarístico, precisa ser uma mulher eucarística. Sair da depressão sem Eucaristia é muito mais difícil. Procure o sacerdote, procure se confessar, procure ter essa comunhão com Deus para que você sentir a presença de Deus forte no seu coração. Você sentir que Nossa Senhora está vivendo em você. Sentir que você está sendo uma nova Maria Santíssima no meio do povo. As pessoas têm que adquirir confiança em você e você adquirir confiança das pessoas. Comece a acreditar. O ser humano vale a pena. O casamento vale a pena. Ser amigo vale a pena. Ser fiel vale a pena. Ser bom vale a pena. Seja bom, seja boa.
Você sendo bom e se dando ao outro, não tem lugar para tristeza na sua vida. Acredite que Deus cuida de cada um de uma maneira especial. E um outro ponto que a gente já falou rapidamente, mas vença as paixões. As paixões materiais, as paixões financeiras, as paixões afetivas. Vença as paixões. O homem que vence as paixões, ele não tem espaço para tristeza na vida dele. Por exemplo, um manso que renuncia a uma vingança, não tem dificuldade nenhuma. Um sábio que tem um lapso de memória, não tem problema nenhum. Um humilde que está privado daquilo que deseja, não tem problema nenhum. Um generoso que tem uma perda financeira, não tem problema nenhum. Então, se você é generoso, se você é manso, se você é bom, se você é um virtuoso, quando você perde, não tem problema nenhum. Você é livre. Tanto faz ter como não ter, tanto faz ir como não ir. Sem desespero para adquirir as coisas, sem constrangimento para mantê-las, e sem depressão e tristeza quando perdê-las. Então seja livre. Então, para que você viva restaurado, sem ser triste, consagre-se a Nossa Senhora e seja um homem ou uma mulher eucarística e que viva os sacramentos. E lembre, Jesus, Maria Santíssima, não eram tristes. Eles estavam em festa, banquete, bodas, era uma vida de muita alegria. Confiavam em Deus. Jesus era um homem livre, estava lá nas bodas, a Virgem Maria estava lá na cozinha, faltou vinho, eles precisam de vinho, eles precisam de alegria. Nossa Senhora está preocupada com sua alegria. Jesus está preocupado com sua alegria, vai transformar essa água suja em vinho novo e vinho bom. Então que você consiga viver como Jesus viveu. E agora nesse espírito de Semana Santa, Jesus sabendo que ele foi traído pela humanidade inteira, ele que tanto confiou na humanidade, mas foi cuspido, foi blasfemado, foi humilhado por essa humanidade, foi traído pelos seus amigos, traído pelo seu apóstolo, mas mesmo assim ele não ficou triste. Lá na cruz ele dizia: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E dizia para o bom ladrão: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não tinha espaço para tristeza na vida de Jesus.